Olá, vamos iniciar nossa aula, onde vamos continuar estudando a edição de splines no 3ds Max. Na última aula, a gente viu as opções booleanas com splines no 3ds Max, que é o método de combinação ou subtração de objetos, no caso splines para criar uma nova forma. Então, nessa aula, a gente vai ver na prática como é que a gente pode aplicar essas opções booleanas para criar novas formas ou novos objetos. No nosso caso, a gente vai trabalhar com dois logotipos. Vamos dar uma olhadinha neles. A gente vai criar esse primeiro logotipo e com a ajuda das opções booleanas, a gente vai ver que a gente pode cortar aqui no meio, que são esses espaços vazados do nosso objeto. Então, com opções booleana e edição de spline, a gente vai criar esse primeiro logotipo. Vamos ver agora o segundo logotipo. O segundo logotipo é esse aqui, que a gente vai criar usando opções de editável spline e as booleanas para criar esses intervalos vazados aqui onde tem essas bolinhas. Então, a gente vai criar esses dois logotipos. Faço o download das duas imagens, logo 01 operação booleana e o logo 02 operações booleana.jpg. Após fazer o download, grave na pasta de sua preferência. Vamos voltar lá para o 3ds Max e aqui no 3ds Max vamos começar a criar os logotipos. Vamos usar a view front e vamos colocar na imagem de fundo para servir como gabarito. Primeiro eu vou dar o Alt W para maximizar. Vamos aqui em View. Poderia ter usado o atalho Alt P, que é o atalho para ativarmos essa opção, configurar a viewport. Aí eu venho aqui em Alt P, ok, vamos usar a opção de arquivo, vamos aqui em arquivo e vamos escolher o logo 01 operações booleanas, na pasta de sua preferência onde fez o download. Vamos lá. Então, eu vou escolher aqui logo 01 operações booleanas. Ok, eu quero que ele fique do tamanho do bitmap. Se eu botar com a viewport, pode distorcer. Se for pela área de renderização, também pode distorcer a nossa imagem. Então, vou manter pelo bitmap. Vamos aplicar na viewport atual. Se eu botar aqui, ele aplica em todas. Então, eu quero só na atual, que é a opção por onde que a gente está. Ok, então aplica, dá ok para ele, está lá o nosso logotipo. Eu vou apertar a letra G de gato para tirar o grid e não atrapalhar nesse momento. Muito bem. Vamos então começar a criar nosso logotipo. Primeiro a gente vai desenhar a folhinha inteira. Ou seja, vamos criar duas elipses, uma do lado da outra, e vamos usar a opção booleana para criar a folhinha. Então vamos lá, no painel de controle, Shapes, e vamos usar a opção de elipse. Eu vou desenhar a elipse aqui, de maneira que ela se encaixe o contorno da elipse no contorno da folhinha. Vou apertar a letra W para mover e vamos posicionar, ver se ele encaixa direitinho. Vou diminuir um pouquinho mais ela. Então vamos lá no painel Modify e vamos reduzir um pouquinho mais ela. E aqui está bom. Vamos ver se ele se encaixa direitinho. Aí eu vi que esse tamanho está correto. Eu posso puxar um pouquinho mais para o lado. Aqui está a nossa elipse. Eu até posso reduzir um pouquinho mais. Vamos botar 162. Enter. E vamos ajustar novamente. Olha lá, encaixou bem melhor. Agora Shift e vamos fazer uma cópia dela. Posicionamos aqui do lado. Só ajustar aqui. E essa aqui um pouquinho mais para o lado. Maravilha. Agora com elas eu posso usar a opção booleana. Primeiro vamos converter uma delas para editável spline para podermos atachar e depois usar a opção booleana. Então selecionamos uma das elipses, botão da direita, converter para editável spline. Ok. Agora que ele está com editável spline, a gente pode pegar aqui o comandinho Attach. Está lá, comando Attach na opção geometria. Clicamos em Attach e vamos escolher a outra spline, que é a nossa elipse. Ok, agora estão as duas no mesmo objeto, ou seja, é uma única spline. Vamos ativar o comando Attach. Vamos aqui em cima selecionar a opção spline e vamos selecionar uma das splines. Então vamos descer um pouquinho mais. Aqui na opção booleana, selecionamos ela e agora podemos escolher união, que não é uma boa opção. Subtração também não, a gente vai usar a intersecção. Com ela selecionada, clicamos na outra elipse. Ok, então ele criou para nós o formato da nossa folhinha. Vamos trocar para vértices e fazer pequenos ajustes. Então, vou posicionar esse aqui um pouquinho mais para baixo, esse aqui para o lado. Eu estou fazendo um pouquinho rápido, não está ficando tão preciso para que a aula não se estenda muito. Em casa, com calma, você pode fazer bem mais perfeito. Ok? Maravilha. Agora vamos trocar para spline e vamos fazer uma cópia. Shift. Ok. Como eu estou com a opção de spline, ele criou essa nova spline, uma nova folhinha, e ainda continua sendo o mesmo objeto.
Então, como eu criei dentro dele, ele entende o 3ds Max, que pertence à mesma spline, não é um novo objeto. Ok? Agora vamos usar a opção de rotação e mover para ajustar ele. Lembrando que a letra E é rotação e a letra W é para mover. Então a gente ganha um pouquinho de tempo. Letra E, vamos rotacionar ele um pouquinho. W para mover. Posso girar mais um pouco. W de novo. Posicionei. Agora vamos fazer os ajustes nos vértices. Seleciono a opção de vértice e vamos botar esse aqui um pouquinho mais para baixo. Esse aqui eu vou mover para cá e esse aqui. Não está ficando tão preciso, como comentei, para não se estender muito a aula. Maravilha. Vamos voltar agora para a opção de spline. Opa, vamos arrumar um pouquinho o vértice aqui que não ficou muito bom. Não ficar tão ruimzinho assim também não. Ok. Agora com a opção de spline, vamos fazer uma cópia para a outra folhinha. Aperto Shift. Ok. Fizemos uma cópia. Então tem que rotacionar e mover novamente o objeto, não perder muito tempo. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um novo comando, que é conhecido como mirror. O que ele faz? Ele só vai inverter horizontalmente o objeto, ou na vertical, ou na horizontal e na vertical, os dois ao mesmo tempo. E esse comando é o mirror. Então, com o objeto selecionado, aqui nós temos a opção de mirror. Você escolhe primeiro se quer horizontal, se quer na vertical, ou se quer as duas. Daí você já escolheu que é na horizontal no nosso caso. Quando clicar no botão mirror, vejo que ele inverteu para nós. Agora é só posicionar ela aqui. Ó. Maravilha. Eu só vou usar a opção de vértice para fazer um pequeno ajuste. Eu venho aqui em vértice, vamos ajustar um pouquinho melhor. Aqui. Agora nós temos as três folhinhas. Vamos utilizar agora retângulos para poder cortar, criar esse intervalo entre as folhinhas. São 1, 2, 3 retângulos. Eu vou desenhar fora dessa spline, porque ele vai criar um novo objeto. Por que isso? Se eu criando um novo objeto, eu vou ter liberdade de aumentar e diminuir o tamanho do quadrado, caso eu não acerte de primeira na hora que estiver criando. Mas por esse motivo. Depois a gente atacha eles. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui no painel Criação, Formas, Retângulo. E agora determino o tamanho do retângulo. Caso eu precise aumentar ou diminuir, venho aqui na opção Modify e aqui eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dele. Ok. Shift, vou fazer uma segunda cópia. Esse aqui já é um pouquinho menor, então vamos reduzir ele um pouco mais. Vamos posicionar melhor. Ok. Shift, faço uma outra cópia. Tem que ser a opção de cópia. Instância não dá, porque se não altera um, altera o outro. Ok. Agora vamos selecionar eles. Vou usar a opção de Shift e vou fazer uma cópia e deixar reservado aqui em cima. Por que isso? Vou botar a opção de cópia. Ok. Porque quando a gente for utilizar a opção de subtração, quando eu subtrair da folha, retirar o quadrado, vai ficar esse buraquinho muito bonitinho, mas ele vai sumir o retângulo. Aí eu vou ter que criar outro retângulo para fazer para a segunda folhinha e depois para a terceira folhinha. Então por isso que eu fiz uma cópia. A gente vai fazer a subtração, vai sumir esse, depois eu faço uma segunda cópia, passo para a folhinha do meio, depois a terceira cópia eu faço para outra folha. Entenderam a ideia? Maravilha. Então vamos lá. Com ele selecionado, vamos para a opção de Atache, que nós precisamos atachar esse retângulo para fazer a subtração. Então, vamos descer um pouquinho mais, Atache, e vamos selecionar esse e esse. Então agora eu já posso começar a usar a opção de subtração. Desativo o Atache, vamos mais abaixo em Boolean, ok, está aqui a opção de Boolean, vamos trocar para spline, selecionamos a folha, escolhemos a opção de subtração, ativamos o Boolean e clicamos no quadrado. Olha lá, aí ele criou a primeira folhinha. Seleciono o próximo, que é esse pedacinho que sobrou da folha, vai à opção booleana, clico aqui, ele fez o segundo. Depois vamos selecionar esse outro pedacinho aqui, vamos na opção booleana e selecionamos o terceiro. Então nós temos a primeira folhinha. Maravilha. Agora precisamos fazer para a outra. Então eu vou desativar aqui a edição de spline, vamos selecionar os três quadrados ao mesmo tempo, Shift no teclado para fazermos uma cópia. Cópia, ok. Agora é só posicionar de novo no mesmo lugar. Maravilha. Vamos voltar para a nossa folhinha, opção de spline, e podemos agora atachar os quadrados. Então vamos botar aqui a opção de atache, ok, esse e esse. Maravilha. Desativa a opção de atache e vamos fazer o mesmo procedimento para a folhinha do meio. Vamos lá. Então vamos selecionar a folhinha, ok.
Vamos na opção booleana, já está na subtração, clico no retângulo, fez o buraco na folhinha. Vamos para o próximo. Seleciono o próximo objeto, o pedacinho que sobrou da folha, booleana, próximo retângulo. Pegamos outro pedacinho, ativamos booleana, clicamos aqui e ele então criou para nós a folhinha. Vamos agora para a outra folha. Então vou ativar a opção de spline, clico nesses objetos, os três ao mesmo tempo, e agora só arrasto. Não precisar o Shift, não precisar mais dele. Então agora é só arrastar. Posicionamos no mesmo lugar, mais para cima, aí. Maravilha. Vamos agora para o nosso objeto logotipo e vamos atachar os três retângulos. Um pouquinho mais para cima. Atache. Ok. Vamos selecionar os três. Esse e esse aqui. Desativa a opção Atache e vamos começar com Boolean novamente. Spline. Selecionamos a folhinha. Opção booleana. E agora subtração. Primeiro, seleciona outro objeto. Ativa, subtrai, seleciona o próximo a folhinha, ok, booleana e subtrai. Então temos aqui a nossa folhinha. Então veja que a gente utilizou a opção booleana para criar nossos objetos. Como eu tinha comentado antes, não vou fazer esses pequenos ajustes, como por exemplo aqui no vértice, ajustar aqui, ajustar um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais em cima. Em casa, façam com calma, ajuste os vértices direitinho. Tá? Eu vou seguir a aula, não ficando tão perfeito. Maravilha. Agora eu não preciso mais gabarito, eu posso eliminar ele. O único detalhe que você tem que prestar atenção é que aqui eles têm que estar unidos as folhinhas. Tá? Então aqui em cima e aqui nós temos que unir. Então por isso que eu vou tirar agora nosso gabarito para aumentar o zoom e fazer esse ajuste. Então vamos aqui em View, podia ter usado o atalho Alt B e vamos escolher a opção Gradiente. Ok, se você quer escolher a opção Solid, fica a critério de vocês, ou Background. Não tem muita diferença. Aplica atual, ok. Agora eu posso aproximar um pouquinho o zoom. Agora eu tenho que unir eles. A gente vai usar o comando Fuse para que ele ponha um vértice em cima do outro. Aí depois a gente vai soldar com o comando Weld. Então vamos fazer essa brincadeira. Selecionamos os dois, pego a opção Fuse e ele põe um em cima do outro. Agora esse aqui, maravilha. Agora para conectar precisamos eliminar esses edges aqui no meio. Então vamos fazer assim, vamos selecionar e eliminar todos esses aqui. E eu tenho que soldar eles aqui em cima. Apertamos o Delete, ok. Agora eu vou pegar aqui a opção de vértice e vamos unir. Fuse, aqui embaixo, uniu, e agora para soldar. Solda, solda, solda e solda esse aqui. Maravilha. Vamos fazer lá embaixo a mesma coisa nesse aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os segmentos, vou apagar todos esses aqui do meio. Daí vai ser mais rápido. Maravilha. Agora eu vou pegar e eliminar essa aqui, delete, essa aqui, delete, e agora eu vou conectar direto. Venho aqui, ó, vou usar o comando connect. Então vamos para vértice, vamos pegar o comando connect, é outra maneira de fazer, até mais rápido. Então com o vértice selecionado, comando connect, clica no vértice, clica no outro, clica no vértice, clica no outro. Olha lá, então agora estão unidos. Desativa a opção de Connect, eu só vou selecionar esses vértices e vou deletar eles, eu não preciso deles. Pronto, está aqui o nosso logotipo. Ok? Então a gente usou a opção intersecção para fazer os buraquinhos, depois usou a opção de unir os vértices, com a opção Fuse para manter um em cima do outro, o Weld para conectar, e vimos na parte de baixo, que é mais rápido ainda se você deletar os segmentos e utilizar a opção de Connect. Maravilha! Vamos para a perspectiva. Zoom. Então vamos aqui no painel Modify. Vamos usar a opção de extrusão para deixar ele em 3D. Então letra E. Daí ele pega o primeiro E que ele encontra. E um pouquinho mais abaixo tem a opção de extrusão. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos botar aqui 3. Vamos pedir para ele mostrar os polígonos. Está lá o nosso logotipo. Ok? Então na próxima aula a gente vai criar o outro logotipo, que é o logo 02 Operações Booleanas. Ok? Então até a próxima aula.